Olá, eu sou o Dr. Antônio Teixeira, empresário contábil e advogado, e nesse vídeo vou falar, sobre a DCTF Web. Nós vamos falar sobre como manusear, como fazer o processamento dela. Nós vamos estar apoiado aqui em cima do manual, olhando passo a passo, seguindo as orientações para estar, mostrando mais ou menos como é que vai funcionar isso aí. Mas antes disso, gostaria que vocês dessem o joinha no nosso vídeo e se inscrevessem no nosso canal. Assim vocês vão estar nos estimulando a produzir mais conteúdo. Ora, a DCTF Web, ela vem em substituição aí da CFIP, e todos nós sabemos que já agora, a partir de agosto, para algumas empresas, elas vão estar obrigadas. Ou seja, a partir dos fatos geradores da competência, agosto de 2018, algumas empresas já vão ter que cumprir essa obrigação. E sabemos também que para você transmitir a DCTF Web, é necessário que você tenha feito o fechamento da escrituração no e-social e também feito o fechamento da escrituração no EFD Reinf. Então, essas informações elas vão ser importadas automaticamente pela DCTF Web, e todas essas informações elas vão gerar aquelas informações que a CFIP gerava, que na verdade são os valores referentes aos créditos e os débitos referente à situação da folha de pagamento, eventualmente alguma retenção que a empresa tenha efetuado, e aí ao final gerar a guia de pagamento. Ora, uma vez encerrado o e-social e o EFD Reinf, você vai poder acessar a DCTF. E como você vai acessar? A DCTF Web ela é acessada pelo ECAC, o Centro de Atendimento Virtual da Receita Federal. Então, o acesso ele vai ser feito pelo certificado digital da empresa, ou no caso de procurador, você vai entrar com seu certificado digital, vai pedir para mudar o perfil, vai lá na opção perfil, vai mudar, vai escolher o CNPJ da empresa, vai colocar e aí vai ser trocado o perfil. Você vai estar dentro do perfil da empresa, e aí você vai ter a opção lá, se eu não me engano, em declarações, você vai ter aquele perfil da DCTF Web. Você vai clicar e você vai entrar já no ambiente. Então, quando você acessar o sistema, você vai ter alguns filtros, vai ter a vinculação, nessa questão da vinculação, que é a tabela de vinculação, você tem várias opções, que seria transmitir a declaração, visualizar recibo de entrega, visualizar a declaração, emitir documento de arrecadação, retificar a declaração ou excluir retificação em andamento. Quer dizer, esse seria a tabela. Então, vai escolher a tabela, dentro da tabela de vinculação, a que se aplica, nesse caso, e vai selecionar. Se você entrar em editar, vão ter outras opções, Então, vai ter os dados cadastrais, contribuinte e responsável, que são, na verdade, os dados, que já são extraídos do cadastro da Receita. Então, esse cadastro ele já vem preenchido, Então, você, para alterar ele, você vai ter que alterar o cadastro da Receita Federal. Ele não permite que você faça essa alteração manual, Tem os créditos vinculantes, doações, pagamento, créditos, tudo isso você vai ter acesso. E os relatórios, que seria crédito por documento, resumo de débito, resumo de créditos, débitos e créditos, Então, partindo daí, você tem a tela de edição, que você pode, a tela de transmissão, desculpa, você pode assinar, fazer o download do recibo, download do XML de saída e a declaração completa. Dentro desse contexto, se transmitir a declaração, aí você vai poder emitir o DARF ou editar o DARF para querer mudar a data de pagamento, essas coisas, Então, de uma maneira superficial, nós temos visto que é isso. Então, o próprio manual, ele mostra o esquema de funcionamento da DCTF, que eu vou estar colocando aqui para você estar vendo. Então, vamos avaliar aqui. Conforme eu falei anteriormente, acesso ao sistema, aí tem a vinculação do serviço. Se você editar, você vai ter acesso a essas informações, Transmissão tem as opções e no final, em seguida, transmitir o DARF. Tá? Essa é a maneira assim superficial de você entender basicamente a telas, funcionamento,
E a partir daí nós vamos agora avançar um pouquinho, né? Então o manual ele deixa aqui a gente com alguns conceitos, né, que não é muito importante, né? A DCTF a gente já falou o que ela é, né? Ela veio substituir a GFIP, e você já declara os débitos e os créditos apurados. Em consequência disso, ao final você vai gerar guia de pagamento, né? Então, mais uma vez aqui, ele apresenta o roteiro, né? Que também já foi falado, que é uma repetição, na verdade, do que a gente falou anteriormente. Tem alguns esquemazinhos aqui, né? Mostrando que você precisa fechar o E-Social, precisa encerrar o E-Social e o EFD Reinf, porque isso já leva o preenchimento para o DCTF Web, né? E aí agora a questão daquelas pessoas que estariam obrigadas, né? Então ele foi instituído na Instrução Normativa 1787 de 2018 e que diz o seguinte: deverão apresentar a DCTF Web as pessoas jurídicas de direito privado em geral e as equiparadas no termo do parágrafo 1º, unidade gestora de orçamento público das autarquias, fundações e qualquer consórcio, os consórcios que tratam os artigos 278 e 279 da Lei 6.404 de 1976, contratação do trabalhador em regime geral da Previdência, aquisição de produtos, etc. A lista é grande. A lista é grande, não vamos ficar relatando essa lista que é enorme. Posteriormente, vocês vão pegar lá na instrução normativa e vão ver se dentro daquelas pessoas jurídicas obrigadas, né, daquelas situações de obrigação, até caso de pessoas físicas, você vê se é a sua empresa ou se é a empresa que você dá assessoria, você vai estar colocando ela aí, né, na DCTF. Basicamente, quem tem empregado não vai poder fugir desse tipo de obrigação. E a dispensa da apresentação, né? A dispensa da apresentação são os contribuintes individuais que não tenham trabalhador segurado no regime geral de previdência, né, que lhe preste serviço. Então, se não tiver trabalhador, naturalmente não vai haver. Os segurados especiais, produtores rurais, pessoa física não enquadrado nas hipóteses previstas do inciso 8º do caput do artigo 2º, né, e a lista vai aumentando. Órgãos públicos com relação aos servidores públicos estatutários, segurado facultativo. Existe outro, né, MEI, quando não são enquadrados nas hipóteses previstas do artigo 7 do artigo do caput 2º, né, ou seja, quando não tem empregado. Fundos especiais de natureza contábil e financeira, quer dizer, existe aqui também uma listinha grande que não vai ser objeto da gente estar falando um por um, para não deixar esse vídeo aqui mais extenso, né? Então, os tributos declarados na DCTF Web, que isso é importante, né? Contribuições previdenciárias a cargo da empresa, né? Incidentes sobre as folhas de pagamento e dos trabalhadores, conforme dispostos a linha A e C, respectivamente, do parágrafo 11 da Lei 8.212/91, que é a lei, né, da Previdência Social, que a gente sabe que disciplina esse assunto. Outro item também declarado: contribuições previdenciárias instituídas sobre a receita bruta, a título de substituição das incidentes sobre a folha de pagamento, tais como contribuição patronal sobre a receita bruta, né, prevista na Lei 12.546 de 2011, e as contribuições devidas pelo produtor rural pessoa física, pela agroindústria, pela associação desportiva que mantém clube de futebol. Ainda, né, as contribuições destinadas a outras entidades e fundos, né, de terceiros que tratam os artigos 149 e 240 da Constituição de 1988. Nós estamos vendo que os tributos declarados na DCTF Web, por força aqui do próprio manual, eles são eminentemente de questões de contribuições previdenciárias da empresa, dos empregados, então questão previdenciária e também questão de terceiros, né? Então não vai haver outro tipo de recolhimento,
né, que seja controlado pela DCTF Web, né? E essa substituição da CFIP se dá no sentido em que a própria Receita Federal, na DCTF Web, ela vai ter as informações que o CFIP transmitia, única e exclusivamente nessa questão das contribuições previdenciárias e terceira, né? Então, a DCTF Web, ela tem contemplado a questão da Previdência Social, né? Não está contemplando aí a questão do FGTS, né? Essa transmissão, essa declaração, ela está mostrando, né, por conta da própria instrução normativa, né, que o controle é da contribuição previdenciária e contribuição de terceiros. Pois bem, como apresentar a declaração, né? Forma de apresentar a declaração, eu acho que, na verdade, ela não é objeto de muita dúvida, porque a gente já falou, você vai ter que entrar no ECAC, né, no Centro de Atendimento Virtual, vai ter que acessar o link, seja como procurador, seja como o próprio contribuinte, e para poder fazer, né, a transmissão da declaração. Ela já é uma declaração pré-preenchida, né? Você pode editar, conferir, verificar relatórios para saber se ela está sendo feita de maneira correta, se está importando os valores de maneira correta, se está dando os valores a pagar corretamente, mas tudo que você tentar, na sua grande maioria, com relação aos valores, você tem que ir, né, aquilo que enviou as declarações, que são as declarações, as escriturações do E-Social e a escrituração também do EFD-REINF, né, que foram quem municiou. Então, poucas coisas a respeito disso você vai conseguir alterar por aqui. Essas informações vai ter que ser feito alteração nas escriturações que originaram esse lançamento, né? Então, ela pode ser editada e transmitida por meio de sistema de declaração acessível no Centro de Atendimento Virtual da Receita Federal, né? Que é uma coisa que a gente já sabia até então, é uma coisa que a gente já conversou, é uma coisa de ampla divulgação, então não existe muita dúvida quanto a isso, né? A questão do prazo, né? Ela tem periodicidade mensal, né? Então o prazo é até o dia 15 do mês seguinte, ao término do exercício, né, daquele mês. Então, se nós tivermos um mês terminado no dia 30, nós temos 15 dias, temos até 15 dias para poder fazer essa transmissão, né? Ela tem regra mensal, deve ser transmitida pela internet até as 23 horas, 59 minutos e 59 segundos, né, do dia 15 do mês seguinte, aos da ocorrência dos fatos geradores, né? Então, se o dia 15 não seja útil, a apresentação deverá ser antecipada para o dia útil anterior. Então, na verdade, a questão do dia 15 vai depender também do dia útil. Então, está sempre ligada à questão do dia útil. Você não pode deixar para transmitir no dia 15 se não for útil, né? Então, vocês fazem uma ressalva com relação a isso, né? Eles dizem o seguinte, que tem a exceção, essa é a regra. Existe a exceção a essa regra da periodicidade mensal. E qual é a exceção? É a DCTF Web 13º salário, né? E a DCTF espetáculo desportivo, né? Essas não vão entrar no sistema, né, que fecha o mês e entrega até o dia 15 ou até o último dia útil, né? No caso do dia 15 não ser dia útil, né? Então, existe aí as exceções. Existem as categorias e os prazos, né, para a categoria e os prazos para entrega, né? Vamos ver aqui, ó. Nós temos a DCTF Web de terceiro salário, não, temos a geral, desculpa, nós temos aqui a geral, DCTF Web mensal até o dia 15 do mês seguinte, 13º salário, que é a DCTF anual, né, até o dia 20 de dezembro, e espetáculo desportivo DCTF Web diária, né, segundo dia útil após o evento desportivo. Então, são essas três modalidades de DCTF Web. Então, para o movimento mensal, para quem não tem esse espetáculo desportivo, que
são os clubes de futebol, né? Você vai ter dois tipos de DCTF, uma por mês e uma de 13º salário no final do ano, que na verdade já vinha, né? Você mensalmente entregava o CFIP e no final do ano você entregava o 13º. Não vai haver muita mudança nesse sentido, né? Então, com relação a isso, nós temos praticamente, né, uma igualdade na maneira de você fazer o cumprimento, né? Quando não houver movimento, né, no período de apuração que não houver fatos geradores a declarar, a DCTF Web deve ser gerada com indicativo de sem movimento. A partir do preenchimento, a transmissão dos eventos periódicos de fechamento das escriturações digitais. Então, se não tiver movimento, você vai marcar, né, sem movimento, porque ela não vai importar aquela declaração, mas na verdade você também já nas anteriores, né, aquelas que fecha a escrituração, já vai ver essa indicação. Você vai marcar, né, a indicação de sem movimento e aí você vai transmitir ela sem essa apuração que vai gerar origem a débito ou a crédito, né, no crédito e débito. Então você vai informar ela sem movimento e não necessariamente vai existir valores a pagar. Penalidades, né? Penalidade também é uma situação importante, né? Vamos ressaltar aqui que nós vamos estar encerrando essa primeira parte, né, falando dessas questões de multa. Por quê? Porque senão esse vídeo ele vai ficar muito grande, né? Então nós estamos separando, né, fazendo vários vídeos, cada um sobre uma parte. Esse primeiro vídeo sobre a parte introdutória, para ele não ficar muito extenso. Então, logo nós vamos fazer outro vídeo em continuação, né, efetivamente após a questão das penalidades, né? Então vamos ver aqui a questão das penalidades. Multa por atraso na entrega, né? Então, se você deixar de cumprir o prazo e entregar atrasado, né, o valor da multa corresponde a 2% do mês de calendário ou fração incidente sobre o montante das contribuições informada, ou ainda que integralmente pago, limitado a 20% sobre o valor da multa mínima, né? Então existe essa penalidade aí, né? Para efeito da aplicação da multa, é considerado o termo inicial, né, do dia seguinte ao término do prazo originalmente fixado na entrega da declaração, né? Isso quer dizer o seguinte, que a partir do momento em que você deixa de cumprir o prazo, a partir do dia seguinte já é considerado atraso, né? Existe também a multa por incorreções, né, que o contribuinte que apresentar a DCTF com incorreções ou omissões fica sujeito a multa no valor de R$20 para cada grupo de 10 informações incorretas ou omitidas, né, observada a multa mínima. E omitir informação, suprimir ou reduzir contribuição previdenciária caracteriza em tese prática de sonegação e contribuição previdenciária conforme artigo 337-A do Código Penal. Então, multa mínima, né? Multa mínima R$200 em se tratando sem ocorrência de fatos geradores. São R$200 em se tratando de omissão de declaração sem ocorrência de fatos geradores. Então, se você deixar de entregar uma declaração sem movimento, é R$200. E de R$500 nos demais casos. Então, toda vez que tiver alguma informação, essa multa ela sobe para R$500. A multa mínima terá redução de 90% para MEI e de 50% para ME e empresas de pequeno porte, né? Então, se você for MEI, você vai ter uma redução de 90%. Se você for microempresa ou empresa de pequeno porte, a redução cai para 50%. Aí ainda tem algumas reduções, né? Se observado o valor da multa mínima, elas serão reduzidas 50% quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de procedimento de ofício, e 25% se houver apresentação da declaração no prazo fixado na intimação. Então você ainda tem alguns fatores de redução aí, tá? Impugnação. Caso não concorde com o lançamento, né, da multa, o contribuinte poderá impugná-la no prazo de 30 dias contado do recebimento da notificação, né? Isso aí você vai dirigir a petição ao delegado da Receita Federal, protocolizar lá e vai ser formado um processo administrativo, e você tendo, né, vamos dizer assim,
deferido o seu pedido, a multa ela é anulada. Não tendo deferido, você vai ter que pagar, né, a multa. Os débitos não pagam no prazo, né? Eles são acrescidos como normalmente né, de multa de mora e de juros de mora. Então, aquela tabela já vai existir e os cálculos vai ser impressa as guias pelo próprio sistema. Então, você vai marcar o dia que você vai pagar, o sistema já vai calcular, porque já vai estar dentro do próprio sistema todos os valores referentes à multa e juros de atualizações. Então, quanto a isso, você basta entender que saiu do prazo, existe multa, né, que são os encargos moratórios, a multa e os juros. Pois bem, vamos estar terminando, né, esse primeiro vídeo até aqui. Depois faremos vídeos com a continuidade do assunto, né? Nós estamos avaliando, né, a forma, entendendo a forma que vai ser gerada e transmitida a DCTF no ambiente do ECAC, né? E os próximos vídeos serão sobre os passos seguintes, já acessando o sistema e verificando as telas. Pois bem, essa é a nossa dica de hoje. Agradecemos a participação de vocês e não esqueça de nos acompanhar em nossas redes sociais. Um grande abraço.